Olá, eu sou Neuvanete Duarte e esse é o canal Consciência Projetada. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós temos uma entrevista maravilhosa. Você pode contar sua história, falar o que você tiver vontade, sabe, Camila? Aqui Sim, você não tem obrigação de nada, você tá. gentilmente cedeu o seu tempo, né, para contar sua experiência. A gente só agradece muito, Não, né, eu que agradeço também, porque já tem muito tempo, né, que eu quero contar isso e falar. Na verdade, até as pessoas já pediram para eu criar um YouTube só para contar as coisas que eu vivi nesse período, né, e tenho vivido desde lá, mas falta um pouco de coragem, né, mas pode ser um início, né? E também uma parceria e uma ajuda, né? De troca, de não só para nós, mas principalmente para outras pessoas, né? verdade, porque às vezes esse receio que você tem é um receio que muita gente tem, né? Com certeza. Até porque eu observo que alguns entrevistados que eu já conversei, eles falam assim: ah, é porque eu não sei, não sei se isso é relevante, eu fiquei na É, dúvida se eu contava ou não, ou se era uma bobagem da minha a gente cabeça. pensa, será que era medicação? Será que era o que alucinação? O que era, né? Mas eu vou contar tudo certinho, dá para saber que não é alucinação, não. Nós criamos esse canal, Camila, porque a gente acredita muito, e pelas nossas pesquisas, pelo que a gente tem estudado, a gente acredita muito que a nossa consciência não morre, que a Não, nossa consciência ela sobrevive ao corpo. não morre. E e necessariamente a pessoa não precisa passar por uma EQM especificamente para ter esse tipo de experiência, Exato. porque eu tenho ouvido muitos relatos falando que estava acordado, que de repente viu, a pessoa viu o corpo flutuando, viu o próprio corpo Uhum. físico, né? Que estava dormindo e que teve um sonho lúcido, que não parecia sonho. Então, assim, todos esses relatos, essas experiências e as próprias EQMs que acontecem em estado normalmente, quando as pessoas passam por estados de saúde delicado, por cirurgias, por internamentos, a gente observa que essas projeções de consciência, eu acho que elas já existiam, só que, na verdade, as pessoas não davam tanta relevância, às vezes até por duvidar daquilo que tinha acontecido com ela, né? Exatamente. E também a gente observa esse movimento de que as pessoas estão mais encorajadas em falar, Uhum. e a partir daí a gente teve essa ideia de criar o canal, não só para falar de EQMs especificamente, mas de projeções da consciência, né? Sim. Essa eu chamo de uma situação fática. Para É. mim, isso é uma verdade absoluta. Eu não tenho É. dúvidas, porque eu já passei na infância por esse tipo de experiência. Não sabia o que era, porque eu era criança, e vim saber muito tempo depois, e presenciei várias vezes minha mãe tendo esse tipo de experiência. Então, isso me instigou a criar o canal, a estudar o tema, a buscar informações. E uma coisa muito interessante é ouvir as pessoas, ouvir o que elas têm a dizer sobre as experiências, como a gente vai ouvir você agora. É. Então tá, vou começar me apresentando. Olá, tudo bem? Eu me chamo Camila Eschberger, tenho 40 anos, sou mãe de uma menina de 11 anos, sou casada, sou da cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e estou aqui para contar a minha história. Agradeço, né, a vocês pela oportunidade. Nós Então, que agradecemos. ah, obrigada. Então, eu já vou começar falando
sobre a minha voz, né? A minha voz é meio, vocês vão ver que ela é meio travadinha, que isso é uma sequela, né? Que eu fiquei, mas se eu precisar respirar, eu vou aos pouquinhos falando e dou uma paradinha aqui. Então, em 2014, eu tive um diagnóstico para fazer uma cirurgia na cervical, né? Devido a 3 hérnias de disco. Eu não quis fazer porque minha filha ainda era muito pequena, tinha 3 anos e meio, e eu disse não. Eu estava sem o movimento do braço, né? E eu pensei, não, eu vou dar um jeito, vou esperar, porque o pós-operatório, ele é muito complicado, né? Requer muito cuidado. E nesse período, eu estava desempregada. Só que os sintomas, eles já vinham desde 2004, 2005. Só que eu nunca dei bola, né? Eu nunca quis tratar, sempre achava que não era nada, sempre me coloquei em Segundo plano, em né? segundo plano, né? Então, é isso, uma das coisas que eu quero falar aqui. Em 2014, desempregada, consegui reverter, né, a questão da hérnia. Tive que parar de fazer algumas coisas que eu fazia no dia a dia para poder aguentar. Voltei ao trabalho em 2018, ao trabalho formal, né? Trabalhando no RH. É um trabalho bem puxado, né? Meu trabalho era bem puxado, pedia muito de mim, e eu ainda trabalhava, fazia hora extra e estudava todos os dias, cuidava da casa, aquela coisa toda que a gente quer dar conta, né? Sozinha. Enfim, claro, com a ajuda, o meu esposo é muito parceiro. Desde os 9 anos, eu sempre frequentei centro espírita. Eu sempre frequentei, mas nunca parei para estudar ou para trabalhar a fundo. Eu até trabalhei uma vez, tentei trabalhar 2 vezes, mas não consegui. Sempre acontecia alguma coisa para eu, né, sair fora desse rumo. E quando eu estava nessa função de trabalhar e estudar, eu me desliguei muito da espiritualidade, porque nós estávamos passando por uma situação financeira muito grave aqui em casa. Então, eu só queria trabalhar, estudar, e o resto, a saúde, Tá para depois. para depois, espiritual, para depois. Foi até que, então, em maio de 2019, as crises na cervical voltaram. E aí eu comecei a ter crises no trabalho, me escondia, né, para chorar de dor. Foi até que então eu não aguentei. Fui no médico, o médico disse: olha, não tem saída. Ou tu faz cirurgia, ou tu vai perder o movimento total do braço.
Enfim, vamos lá, né? Nunca tive medo de cirurgia, fiz várias, né? Então, me preparei, tudo certinho, e o meu chefe já disse, quando tu voltar da tua licença, tu vai ocupar o meu cargo. Então, eu já fui para a cirurgia com esse peso. E o meu médico disse, Camila, para uma semana antes, te prepara, reduz a velocidade. Eu disse, não, eu tenho que trabalhar até o último dia. Eu preciso deixar tudo certinho, porque eu era assim, né? Certo. Fui para a cirurgia e tal. Eu lembro hoje, né? Hoje eu consigo lembrar até chegar no elevador do hospital. O resto eu não lembro. Fui para a cirurgia, eu coloquei 4 próteses na cervical, uma placa e 10 parafusos. Fiz a cirurgia, o médico chamou o meu esposo, foi no hospital em Porto Alegre, disse que tinha ocorrido tudo bem, que eu já estava acordando na sala de recuperação e que em seguida ele ia passar para me ver, né? E meu esposo ficou esperando. A sala de recuperação era aqui, a sala de espera é aqui, toda de vidro, e a UTI aqui. 5 minutos, eu passo toda entubada para a UTI. O que aconteceu comigo? Segundo uma enfermeira, eu falei que estava com dor, não sei se me medicaram ou não, e eu entrei em estado de mal convulsivo. Na sala de recuperação, mesmo, eu fui entubada, né? E já de lá fui para a UTI em coma induzido, respirando só por aparelhos, né? Eu não lembro de nada, claro. Eu esqueci uma semana antes da cirurgia, eu fui lembrar depois de 6 meses só, eu fui lembrar o que aconteceu uma semana antes, né? Mas o momento que aconteceu a EQM, né? Que eu fui entender depois, já mais forte, né? Eu estava em outra sala que parecia uma sala daqueles tribunais americanos. Eu estava deitada nessa posição assim, com as pernas abertas, e depois as coisas, elas foram aparecendo para mim, as respostas. Depois eu descobri a imagem do homem vitruviano, né? Essa imagem aqui, Exato. que é poderosíssima, né? Que a gente sabe. Eu me via, eu subi e me vi deitada ali, né? Eu me arrepio toda.
eu me vi deitada e aquele monte de médico e enfermeiros na volta, desesperados, e eu desci a play. E eu tentava pegar eles. E eu, vem cá, e a minha cirurgia? Ninguém vai fazer? Eu preciso voltar a trabalhar. Olha, como eu saí tão estressada para minha cirurgia, foi a maneira que o meu espírito ficou. Porque eu estava tão desligada da espiritualidade de Deus, de qualquer outra força, que eu só pensava nisso. Eu só pensava nisso. Eu dizia, pelo amor de Deus, vocês têm que fazer a minha cirurgia. E eu não entendia o que estava acontecendo ali. E eles não me viam. E eu ia de um a um, assim, e tentava. Eu disse, mas o que você sabe? Eu fiquei desesperada. Como que vocês não fizeram ainda? E eu trabalhava no administrativo, né? Tinha que ser tudo certinho. E aí eu recuei, assim, fiquei nos meus pés, né? Recuei e veio uma moça da direita, assim, de branco. Eu não me lembro da face dela. Ela tocou assim, né? E disse assim: vamos ali dentro que eu vou te explicar o que está acontecendo. E eu entrei. Fui tranquila, bem tranquila. E eu entrei assim, num túnel, como se fosse. Era uma escuridão, assim. Eu acho que era para me aquietar, para acalmar os meus nervos. E aí, a partir daí, eu não lembro o que aconteceu, né? Mas tem uma outra parte também que continua. Eu fiquei 8 dias em coma induzido, né, respirando por aparelhos, e nesse período eu ia num lugar que era uma caverna, né? Era um local de cura. Eu saí desse lugar escuro para essa caverna. E nessa caverna tinha um lago, assim, uma água azul. Era um azul escuro. E tinha fila de pessoas, muitas pessoas. E do lado direito tinha um monte, assim, tinha um morro, assim, uma parte mais alta, que ficavam 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. E eles não falavam nada. E eu passei por ali umas 4 vezes. Era um local de cura. As pessoas passavam pelaquela água, subiam, e do outro lado tinha plantas, tinha árvores frutíferas, e tinham pessoas trabalhadoras daquele lugar, mas a gente não tinha acesso a eles. Eu fico toda arrepiada de contar, é muito maravilhoso, por mais que a experiência corpórea, né, tenha sido horrível, né, a espiritual foi, para mim, maravilhosa. Então, lá pela quarta, quinta vez que eu fui nesse lugar, a água estava como se fosse
amarela, assim, suja, como se fosse enxofre. E aí eu olhei para eles assim e perguntei, tá, mas e agora o que que eu faço? Como é que eu vou me curar? Se não tem mais aquela água aqui, o que que eu vou fazer? E eles fizeram assim. Aí eu entendi. A nossa parte, nós já fizemos. Tu quer voltar com a tua espiritualidade? Ou tu quer continuar fazendo a mesma coisa? Andar em círculo? E aí eu entendi, e aí eu não lembro de voltar para o corpo, eu não lembro, eu não sei como que eu voltei. E aí, depois disso, eu acho que foi quando eu saí do coma induzido, né, que eu voltei a respirar sozinha, eu ainda fiquei mais 4 dias na UTI, até acordar. E aí eu escutava as enfermeiras falando do meu cabelo, me dando banho, eu indo para a ressonância, mas o cérebro processava outras coisas. Quando eu ia para a ressonância, eu imaginava um videogame, coisas assim, sabe? Coisas que eu sei que eram da medicação. Mas o que eu vivi antes não foi da medicação, foi espiritual. Aí eu acordei, fui para a CTI, ainda fiquei mais 18 dias, né, na CTI, porque eu tinha febre. E na CTI também eu vivi, eu ia para um lugar de cura também, que era outro lugar. Esse também era espiritual. E meu esposo até me xingava, né? Eu dizia para ele, ô César, nós fomos lá naquele lugar de ambulância, né? Tão lindo. Era um lugar assim, era como se fosse, era um jardim, tinham várias ocas coloridas, cada oca era uma cor e cada cor era uma doença. E ficava numa bolha, tipo uma bolha de sabão assim. E lá eu ia com meu médico, uma enfermeira e uma fisioterapeuta. E em volta da bolha tinha minha família, meus amigos, desconhecidos, todo mundo abanando, rezando. Então, assim, nesse período que eu fui lá, que foram, eu acho, umas 3 vezes, eu percebi a força da oração. Como a gente recebe a oração nesses momentos, em qualquer momento. Se torna uma egrégora do bem, né? E eu ia lá, né, assim, caminhando com andador e sentava no local e atrás de mim tinha uma pessoa de branco. E essa pessoa de branco dava os comandos para o médico ir fazendo ali, né, a fisioterapeuta
Aí eu fazia ali uns exercícios e ia para casa, né? E aí, depois disso, eu saí da CTI, né? Fiquei com sequelas. Hoje eu tenho ataxia cerebelar adquirida, que é uma lesão no cerebelo, né? Eu tenho dificuldade na fala, tenho dificuldade na coordenação motora, tenho dificuldade no equilíbrio, né? Já foi bem pior, mas eu ainda dependo muito dos outros para muita coisa, né? Isso eu não admitia antes, depender das pessoas, né? Isso foi um aprendizado, né? Foi muito duro no início, muito difícil no início aprender isso, mas o que eu venho assim dizer para as pessoas é para não se deixar em segundo lugar, jamais, né? Cuidar da sua saúde, né? Cuidar da sua espiritualidade, seja qual for a religião. Se não tem a religião, Deus, meu pai não acredita em Deus, mas ele acha que tem uma coisa maior. Então, deixe ele achar isso. E para ele tá bom. Então, assim, para mim foi. Eu queria falar mais, sabe? Pode falar, nós estamos aqui para te Mas, ouvir. às vezes, falta. É tanta coisa, é tanta informação que falta. E eu também, por estar no espiritismo desde os 9 anos, né? Eu trabalhei no hospital também. Eu realizei curas lá também. Eu não sou mais que ninguém. Eu não sabe? Mas isso foi incrível. Foi incrível para mim. E eu não sei se eu posso contar. Pode contar. Se você nos autorizar, a gente. Eu conto, mas não sei o tempo, né? Assim, Não, pode. Porque assim, a gente prefere deixar o nosso convidado bem à vontade para que ele conte. E assim, depois a edição de imagem cuida daqueles espaços vazios e tudo, e dá uma condensada e fica tudo perfeito. tá. Assim, uma das coisas assim que foi muito bonito. Eu sempre tive uma ligação com grávidas, né? Porque eu não podia engravidar e eu engravidei, né? Por um milagre. Então, a gente sempre, assim, as amigas que queriam engravidar e não engravidavam, eu sempre dizia: ah, vem cá que eu dou um melzinho, né? E aí acontecia, né? Até inclusive 2 primas do meu esposo que estavam tentando juntas. A gente, um dia, numa festa de família, elas, a gente brincando assim, e eu disse: ah, deixa eu dar um melzinho. Fiz assim com a mão, né? E as crianças têm 1 semana de diferença, né? Então, lá no hospital, eu tinha muito essa coisa assim, eu ia para outro plano, que era de partos. Eu vivia muito essa coisa, era um hospital antigo, com parteiras, com, com freiras, e eu dizia para o César: eu preciso ir lá, porque eu tenho que passar os lençóis.
eu preciso preparar, né? Então, num dia desses, eu fui com o meu médico e uma enfermeira que eu nunca vi, né? Essa enfermeira, essa pessoa, e nós nos escondemos numa caverna, assim, embaixo de uma pedra, e chovia muito, e ela começou a perder crianças, uma atrás da outra. E o meu médico chorava muito. Daí eu disse, não, calma, vai vir uma criança, vai nascer. E aí, daqui a pouco, o temporal parou e a criança veio. Beleza, só que, para mim, esses sonhos não tinha. Na hora, lá na CTI, alguns eu achava que era delírio, né? Aí, então, fiquei 18 dias lá na CTI e fui para o quarto. Fiquei 15 dias no quarto, tive um problema aqui na cervical, deu uma inflamação, eu tive que fazer uma cirurgia. Fiz, não deu certo, aí eu tive que colocar um aparelho para ajudar a cicatrizar por dentro. E vinha uma enfermeira de fora, que era da empresa desse aparelho, para fazer a avaliação, né? Para ver se era necessário ou não. Quando ela entrou no quarto à noite para me avaliar, eu olhei para ela, é ela? E aí, ela, avaliando, e ela disse assim, eu acho que eu te conheço. E eu disse, ah, é? Daí a gente trocou, assim, uma ideia, né? Só que eu não falei nada, eu não gosto de falar. Aí ficou assim. Aí coloquei equipamento, na outra semana, né? Coloquei, eu fiz a minha cirurgia e mais 5. Fiquei 99 dias internada. E aí, na primeira noite, depois de colocar esse equipamento, deu problema. Começou a vazar ar, né? E ela veio de uma cidade que é uns 30 quilômetros, mais ou menos, de Porto Alegre, a 1 da manhã, para me analisar. E ela perguntou assim, tu tem filhos? Eu disse, tem uma menina de 8 anos na época, né? Foi 2019. Dela, ai, tô tentando e não consigo. E ela começou a chorar. Começou a chorar. E eu disse, não, tu vai engravidar. Eu tenho certeza que tu vai engravidar. E tu tá aqui hoje conversando comigo, deu problema no aparelho, não foi por acaso. Tu vai engravidar. Tá, beleza. Aí no outro dia, fiz tal. Aí depois que eu saí do hospital, veio a pandemia. 2021, vou olhar meu telefone, porque daí nós trocamos, né? Vou olhar o status, uma fotinho de ecografia no status dela. Aí chamei ela para conversar, né? Ela disse, olha, vendi o carro para fazer inseminação, 2020 não deu, em função da pandemia, e agora, 2021, engravidei sem precisar de nada. Deu, que bom, né? Agora a menina está com 1 ano e um pouquinho, quase 2, eu acho. É 1 ano e um pouquinho. E aí, quando a menina estava grandinha e tal, né? Eu chamei ela e
e perguntei para ela se ela acreditava, né, na espiritualidade. Ela disse que sim. Daí eu contei, né, para ela. A gente se conheceu num sonho, falei para ela. E ela ficou muito emocionada, assim, né, em saber. E eu fico muito grata, sabe, por isso. Porque não é uma, não é, não é uma coisa que eu sou, mas é uma coisa que eu não sei explicar. É isso. São Tem, os dons de Deus. tem muito mais, mas aí nós ficaríamos aqui, nossa. Nossa, mas conte, a gente transforma sua entrevista em duas, em três partes, porque realmente, Camila, sua experiência ela é muito rica, ela tem muitos detalhes. Você teve o episódio do tribunal, você passou por um túnel, você foi para um lugar, tipo, como você falou, um oásis, que tinha uma água, e de repente Ah, você sonha com a moça que veio fazer a manutenção do aparelho, e a moça sim. do sonho é a mesma, a moça que está lá na manutenção. Aí eu não contei um detalhe muito importante. Eu saí do hospital 99 dias depois, né? Fiquei 6 meses morando na casa da minha mãe, porque eu não tinha condições de ficar em casa. Daí eu vim para casa e, e aí eu comecei a fazer em janeiro de 2000, não, dezembro de 2020, eu fiz 10 sessões com uma terapeuta holística. Ela vinha aqui em casa, né? Uma terapia, assim. Foi bem legal. E aquele lugar lá que eu ia molhar, assim, ficou muito, sabe, latente, Gravada, né? latente em mim, assim. Para mim era uma coisa muito, não sei, não sei explicar. Aí nós conversamos, né? Lá pela terceira, quarta sessão, uns dias antes, eu passando o celular assim, e tem uma página que eu sigo, que é Lugares para se visitar no Rio Grande do Sul. E aí eu passo, assim, aquela imagem. Eu fiquei quase que entrei mal convulsivo de novo. Eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada com aquele lugar. E aí fui Porque era muito olhar. semelhante ao do sonho. Era aquele lugar, porque tocou em mim. Eu sinto, eu tenho essa, sabe? E aí Dentro do seu íntimo, você sabia que era aquele lugar. eu, eu senti, aí eu entrei lá e olhei. Lá, hoje, a cidade é Ametista do Sul. Eu moro aqui, mas nunca tinha ouvido falar nessa cidade. Lá hoje é um restaurante que preserva uma antiga mina, né? É mineração de ametista. E lá dentro tem uma piscina, né? Que Incrível. as pessoas vão lá, tomam um banho. E nessa jornada com essa terapeuta, a gente estudou muito os mestres ascensionados, que eram os que estavam lá comigo, né? Eram dois e mais uma. E, e aí eu fiquei assim, é esse lugar, é esse lugar. E aí na segunda, quando ela veio para a próxima sessão, eu contei para ela.
Daí ela disse, sim, Camila. E eu não conhecia essa terapeuta, não conhecia ela. Foi assim, foi um presente que eu ganhei da tia do meu esposo. Essas 10 sessões, né? Ela disse, Camila, foi julho, né? Foi em julho isso. Eu disse, foi. Ela disse, pois é. Em julho de 2019, eu estava lá dando uma palestra de inauguração desse restaurante. E aí, como que as pessoas vão duvidar disso? Não existe. Se eu já conhecesse a cidade, se eu já tivesse ido lá, se eu conhecesse a terapeuta, se eu conhecesse de pedras, que eu nunca fui assim muito, né? Ah, pedra, todo mundo gosta, mas eu não, sabe? Então, ainda assim, é um lugar que eu ainda quero ir conhecer, né? Eu só não fui ainda porque devido à minha mobilidade, né? Eu sei que eu vou chegar lá, vou me emocionar, e aí quando eu me emociono, eu pioro um pouquinho. Mas eu pretendo ir ainda agora no verão, né? Conhecer esse lugar. E então essas conexões, assim, como que ela estava lá e eu fui lá, né? Então, assim, isso é, é muito é muito divino, é muito é muito bom. E eu tenho assim agora tentado desacelerar, né? E procurado aceitar as imperfeições, que é uma coisa que a gente está sempre buscando a perfeição, a perfeição. A perfeição não existe, né? A perfeição não existe. Engraçado que você fala que você frequentava centro espírita desde os 9 anos, então você era uma pessoa ligada à religião e pelo que eu sei do espiritismo, né, ele prega muito o desapego ao material e o apego maior ao espiritual, à evolução do espírito. E mesmo isso, mesmo você participando de uma religião que te deixava, que te orientava mais à espiritualidade do que a vida material, você se preocupava muito com a vida material, A né? gente, A ponto de sacrificar a própria saúde. a gente se perde. A gente se perde. Porque como eu deixei de frequentar, né, de ir e de ter assim os meus momentos em casa para rezar, para, né, ler alguma coisa, para só trabalhar e estudar, me preocupar, né, eu e meu esposo com o financeiro, né, com a filha, com tudo, tu esquece, a gente esquece. Que de repente a vida está passando e você está deixando de viver o que é realmente relevante em Exatamente, prol dessa busca insaciável pela segurança material, exatamente, né? exatamente, exatamente. As suas experiências, Camila, te transformaram numa pessoa mais espiritualizada, mais voltada para as questões da espiritualidade do que da segurança material? Muito mais. Hoje eu não frequento mais o centro espírita, né? Hoje eu estou muito mais ligada ao xamanismo. A... Eu acho assim que não existe religião ruim, né? As pessoas é que são que, né?
precisam aprender. As pessoas aqui, às vezes, né? Eu gosto de xamanismo, participo de um grupo de mulheres do sagrado feminino, que é uma coisa muito linda, muito rica. Adoro estudar sobre os mestres ascensionados. Gosto, sim, do espiritismo, mas algumas coisas me fizeram repensar, mas eu gosto, sim. Eu acho que tudo... Eu fui batizada, catequizada e crismada na católica, né? Algumas coisas eu gosto, né, da Igreja Católica, mas eu me questiono. Eu sempre questiono algumas coisas, mas eu respeito, né? Assim como tudo, né? Eu sempre me questiono. E hoje, assim, antigamente, com essa questão parece assim que a gente conversa no grupo, né, do Sagrado Feminino, e às vezes parece que a gente é meio fora, assim. Antigamente eu via uma aranha pequenininha assim, dentro de casa, eu matava. Hoje não. Eu peço para o meu esposo: César, pega a aranha, Tira ela, põe ela fora. põe no jardim, pega a lagarta, tira ela daí, bota ela lá, vai virar uma borboleta. Eu Sabe? acho que Essas essa coisas, visão, assim, né? o universo, Deus fez tudo tão perfeito, tão, tão conectado. A gente tem respostas a todo momento. A todo momento a gente tem respostas. Eu tenho respostas a todo momento, só que eu tenho me conectado mais comigo, né? Com a natureza, com as pessoas, né? Se o pessoal olhar no meu Instagram, eu sou bem divertida, né? Esse foi um jeito também que eu encontrei de aliviar os problemas físicos, né? Que a gente também não pode ignorar, porque é uma mudança bem drástica, né? Hoje eu estou afastada, né? Mas eu ia ser promovida no trabalho. Então, hoje eu estou afastada, não consigo mais escrever, né? Eu tinha habilidade, muita habilidade fina. Hoje, as pessoas têm que cortar a minha carne, né? Me ajudar em várias coisas. Então, Só um instante, eu vou precisar fazer só mais uma paralisação.